meu nome é Gilmar, continuo dando sequência à apresentação do semestre. E primeiro eu gostaria de fazer menção a alguns esforços que se fizeram presentes nesse trabalho de pesquisa. Não posso deixar de falar aqui de público e de dar créditos à doutora Terezinha, uma historiadora da Universidade do Paraná, que fez um trabalho muito grande na tradução do Estatuto de Soborno. E quando nós demos início à pesquisa do trabalho com base no artigo da doutora Terezinha, deparamos com um grande problema. Nós não encontramos o Estatuto de Soborno. Isso nos trouxe um problema, porque nós não poderíamos nos basear simplesmente no artigo dela, embora o artigo dela fosse muito rico. Mas qual não foi a nossa surpresa que entramos em contato direto com a doutora Terezinha e descobrimos que essa obra é a única no Brasil, é uma tradução exclusiva dela, que só existia disponível em latim na França, e ela nos disponibilizou esse trabalho e nos mandou com uma presteza muito grande. Manifestou interesse de conhecer o trabalho da FPB, conhecer o trabalho dos professores da FPB e dos alunos da FPB. Bom, isto posto, dando crédito a quem tem crédito, eu quero convidar vocês para um exercício um pouco difícil. O meu papel aqui é contextualizar o comportamento de uma época e de uma sociedade, e é muito importante que vocês venham comigo nesse caminho e que consigamos juntos separar o pensamento teológico do pensamento psicológico. Isso é um desafio. Pegue todas as suas crenças, vem comigo, não as deixe, mas lembre-se, nós vamos abordar o comportamento de uma sociedade em uma determinada época, fazendo uma tomada psicológica. Vamos fundamentar porque essa sociedade pensa assim, porque essa sociedade age assim. Então, se nós vamos falar de teologia e sociedade, vamos falar de educação, teologia e educação, provavelmente muita gente está esperando que a gente vá falar da escolástica, da patrística, do trívio, do quadrívio. Nós não vamos falar nada disso. A ideia é que nós, como teólogos, nesse momento, e eu quero que vocês considerem que eu só chamo para esse momento, vamos tirar a teologia de dentro da igreja e vamos levar a teologia para a sociedade. Está claro? Não me odeie no final dessa apresentação. Olha, se nós tomarmos como base o comportamento humano como fundamento da história, nós temos um grande problema. Porque o que se conhece de história representa apenas 1% da experiência do homem com a vida. É muito pouco. E nós não podemos entender a história se nós não entendermos o homem, que é o principal ator da história. Para entender o homem, nós precisamos nos basear em alguns pressupostos, em algumas teorias, para que nós podemos delas, com base nos fatos, tirar conclusões e elaborarmos teologias. Kenner, na última palestra dele que eu assisti aqui, falou uma coisa, uma frase, uma maneira interessante de pesquisar, que eu vou plagiá-lo agora. Para que nós façamos isso, eu quero chamar aqui, para dançar com a gente, alguns nomes. Nomes como Freud, nomes como McDougall, nomes como Le Bon. Talvez sejam nomes que vocês não estão habituados, porque não são homens ligados aos processos teológicos, mas são homens que pesquisaram. Não podemos esquecer o Wilfred Trotter também, porque são homens que pesquisaram o comportamento humano, a mente humana e a saúde humana. E é desse pressuposto que nós vamos tentar contextualizar. Pedi a minha amiga Diana que me controle o tempo, porque eu não sou pastor não, mas eu gosto de falar um pouquinho. Gente, quando nós olhamos para o comportamento e a formação e a inserção da teologia na sociedade medieval, é aquilo que a Diane nos trouxe. A gente logo pensa que esse é um período de trevas, porque é um período de extrema crueldade, porque aquele homem é um homem extremamente atrasado, e aquele homem era um homem de mentalidade arcaica.
Mas é importante que nós tentemos nos colocar na Idade Média e entender como ele pensava. E como é que o homem pensava? Por que ele pensava? Por que ele reagia? Por que tantas coisas vinculadas a tanta violência? E por que tantas coisas vinculadas a períodos tão complicados? E a teologia, a igreja, no meio disso tudo, e aceitando. A sociedade aceitar. O que talvez não nos cause estranheza, não é tanta a história de barbárie da Idade Média, mas é o fato de que a sociedade aceitava. Então vamos pensar da seguinte maneira. J. Parker, que escreve Introdução ao Mundo do Antigo Testamento, ele faz uma tomada seguinte, que é a evolução do homem na história. Então ele remonta ao período neolítico, e nós vamos nos basear, vamos tomar esse ponto de partida. Nesse período, o homem ele era caçador. Então ele era um homem de uma sociedade nômade. Ele era essencialmente nômade. Para ele, a tomada de experiência com a vida e com a sociedade era mais basicamente, podemos dizer assim, no sentido de subsistência. Ele ia onde as manadas iam. Ele precisava caçar, ele precisava comer. Então ele era um homem que tinha na natureza um meio de sobrevivência como algo que fornece o pão de cada dia. Vamos dizer assim. Então, nesse processo, se a manada migrava de acordo com as estações, as famílias migravam junto. E nesse processo de caçar e de sobreviver, o homem criava as estruturas de caça e isso era compartilhado por toda a família, por gerações, inclusive. Então, esse homem não tinha nenhuma preocupação, nesse primeiro momento, tá, com aspectos outros que não sobrevivência. Mas um advento acontece. Este homem, ele descobre plantar. E quando ele descobre plantar, ele agora vai ser o homem mais assentado. As tradições começam a mudar. E aquele homem que ele ia atrás da manada, ele agora é um homem que joga a semente no solo e espera. Ele depende completamente da natureza. Se chove, come. Se não chove, está complicado. Ainda não existiam os sofisticados sistemas de logística. Nesse processo, segundo J. Parker, começa a surgir... Posso falar sem microfone? Vocês me ouvem? Então, segundo o raciocínio de J. Parker, começa a surgir os estados, as sociedades religiosas. Porque agora o homem que olha para a natureza hostil, ele vai buscar uma justificação. Eu acho que o microfone gosta muito. Traz esse microfone aqui, por favor. Está repreendido em nome de Jesus. Era isso que eu estava precisando. Então ele vai buscar na natureza uma força, algo que o motive a continuar, a lidar com os problemas. Então nasce o Estado religioso. Né? Então nós temos aí uma grande transição. E à medida que essas comunidades religiosas vão crescendo, vai crescendo e vai surgindo outras estruturas dentro dessas comunidades. Começa a aparecer os sacerdotes, começa a aparecer os líderes que faziam o ofício de clamar aos deuses e de cuidar do povo. Então, aquela comunidade começa a crescer, começa a evoluir de acordo com as bênçãos que caem dos céus. Se você chamar Freud para explicar a sociedade primeira e a organização do homem primeiro, que Freud vai colocar isso um pouco depois, aí começa a ter certas organizações dentro do clã. Logo depois começa a aparecer os clãs totêmicos. Então você vê que a sociedade atei, nós ainda não chegamos na Idade Média, né? Mas nós já começamos a entender como que o homem vai evoluindo a sua maneira de pensar. Ponto. Vamos dar outro salto. Bom, por que o homem, e guarde esse exemplo da sociedade religiosa, por que o homem
cria, reagia e aceitava a tudo que a crença, que a estrutura, vamos dizer assim, religiosa naquela época ditava. Porque aquilo era um valor que ele herdou daquela sociedade nômade. Nós podemos ter agora uma pequena noção de tradição. Era uma sociedade nômade que se assenta, ao se assentar, começa a depender dos deuses, a sociedade crescer, começa a aprender deuses mais poderosos, e isso vai dinamizando o psiquismo do homem. Para nós entendermos como essa mente funciona, nós vamos entender uma estrutura do aparelho psíquico. No aparelho psíquico, nós temos 3 instâncias básicas segundo o pensamento freudiano. Você tem o ID, aquilo que chama de ID, você tem o ego e você tem o superego. O que nos chama a atenção no comportamento dessa sociedade é que toda ela é baseada na psicologia das pessoas que compõem aquela sociedade. Mas como é a psicologia daquelas pessoas? De acordo com o aparelho psíquico descrito por Freud, e não vamos nos ater muito, que são conceitos complexos, e o fórum não é esse, em um outro momento a gente pode discutir isso, os instintos do homem estariam alojados numa estrutura mental profunda chamada ID, e esses instintos é que fazem requisitos para a mente humana no sentido de buscar satisfação e prazer. Qual é um dos primeiros sentimentos de prazer que o ser tem ao nascer? É um instinto muito ligado à sobrevivência, que é comer. E isso explica outras estruturas psicológicas. O bebê, a primeira relação que ele tem com a mãe é seio, comer. Nós estamos dando início aí ao entendimento das fases da evolução da psicologia humana. Bom, o ID, ele faz as requisições para a mente, mas no meio tem as estruturas mentais que vão cuidar para que isso não seja pernicioso para a estrutura do ser. Ego e superego são estruturas do aparelho mental que vão dizer ao homem o que é bom, o que é seguro, o que é saudável. Quanto tempo eu tenho? Já extrapolou 3. Já extrapolei 3. A conclusão. Com essa estrutura psicológica, nós temos início à psicologia de grupo. Na psicologia de grupo, os homens influenciam e são influenciados. Dentro da psicologia de grupo, nós vamos perceber que nem tudo o que o indivíduo faz quando está imerso no grupo corresponde aos seus valores, mas corresponde aos valores do grupo. E os valores do grupo são valores direcionados ao bem-estar daquela coletividade. Tá certo? Então, se nós olharmos para o homem da Idade Média, entendemos por que ele aceita todas essas coisas. Primeiro, é porque ele herda filogeneticamente, segundo Freud, valores que vêm da sua pré-história, valores que estão muito vinculados à sua estrutura psicológica de segurança e de sobrevivência da espécie. Se você tomar essa perspectiva, isso é muito grande, nós vamos compreender por que o homem da Idade Média cria com tanta força e por que ele aceitava coisas que hoje para nós são inconcebíveis. Eu vou passar para Denise, que Denise agora, feito esse pressuposto psicológico, ela vai sedimentar como funcionavam as estruturas sociais que construíam essa estrutura de superego e que dizia ao homem como era o saber e a organização da sociedade da Idade Média. Tá bom, gente? Eu agradeço. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Denise, como o Gilmar já falou, e eu vou falar um pouco da pedagogia na história. Mas antes de falar da pedagogia na história, eu queria chamar a atenção de vocês para o nosso tema. O tema que nos foi proposto, que é religião e educação. Por que chamar a atenção para esse tema especificamente, mas não diretamente entrelaçados, mas cada um individualmente? Porque quando eu penso em religião, quando eu penso em educação, eu penso em duas estruturas, duas sedes de poder.
E por que poder? Porque se estabelece por si mesmo, de alguma maneira, certo? Pensando em religião a partir de Croácia